Oi pessoal, neste vídeo comecei a ler, na verdade eu li até a metade, um vídeo do José Valim falando sobre algumas questões do sistema de tipos de Elixir que está para sair, quer dizer, já tem algumas coisas implementadas na linguagem de programação Elixir, e eu vou deixar o link para o texto na descrição, quem quiser simplesmente ler, fique à vontade, não precisa assistir ao vídeo, quem quiser assistir eu fui até mais ou menos a metade. Se interessar vocês, depois eu faço a segunda metade. É isso, pessoal. Um abraço. Vamos ao vídeo. Olá, pessoal. Eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Então, deixa eu compartilhar aqui. Este aqui é o site da empresa Dashbit, onde trabalha o José Valim, que é o criador da linguagem Elixir. Então, muitos de vocês já devem conhecer. E se você for aqui no canto superior direito, você vai ver que tem um blog. E aí, nesse blog, a postagem mais recente, agora de 14 de janeiro de 2025, fala sobre evolução de dados com tipos baseados em teoria de conjuntos. Será que seria uma boa tradução? Set Theoretic Types. Então tem as tags aqui, Elixir, tipos, structs. Se você clicar aqui em tipos, vai ver todas as postagens que tem a ver com tipos. Não, pior que isso não tenha. Eu acho que ele fez postagens anteriores sobre tipos. Deixa eu ver aqui no blog. É o pior que não. Acho que outras postagens estavam no blog da linguagem. Vamos ver aqui o que está escrito. Deixa eu mudar aqui a configuração. Acho que assim fica melhor, né? Recentemente eu tenho trabalhado. Opa! Aqui. Não, aqui. Recentemente eu tenho trabalhado em projetos que integram Elixir com código nativo em C e Rust. Uma das bibliotecas Rust define a seguinte estrutura, struct, com campos removidos para simplicidade. Struct esquema, nome, CString, format CString, metadata, option vec U8, dictionary, op, multi, schema. Acontece que a estrutura acima não segue a especificação C, o que diz que o nome não pode ser nulo. Nome aqui não pode ser nulo. Infelizmente, a biblioteca C que eu usei estava produzindo dados com o nome atribuído a nulo, tornando impossível essa interoperação com a biblioteca de Rust, né? Biblioteca de Rust, the Rust One. Eu fui a pessoa sem sorte que descobriu isso. Apesar de a biblioteca ser bem utilizada no ecossistema de Rust, por vários projetos através dos anos, ninguém encontrou esse problema antes. A solução ideal é mudar o tipo do campo struct. Talvez empacotando o nome em um tipo option. Então, recentemente a gente teve lá na minha aula de Introduction to Functional Programming uma palestra da Zoe Peçanha que falou sobre esse tipo option. Então, no caso, option ser string quer dizer ou tem uma string ou não tem nada. Eu acho que é isso, né? Assim como já tinha option aqui e aqui, né? Mas no nome não tinha option. Porém, fazer isso efetivamente quebraria todos os usuários existentes da biblioteca. Quem sou eu para propor tal mudança que quebra as coisas a uma biblioteca baseado num cenário que aparentemente ninguém mais encontrou depois de vários anos? Tal mudança iria efetivamente dividir o ecossistema da biblioteca em dois. Alternativamente, nós podemos converter os nulls em strings vazias, mantendo a definição atual de tipo e a compatibilidade, mas ainda assim não seguindo a especificação. Essa foi a opção
que foi tomada para esse caso em particular. Honestamente, esse é um ponto duro, onde nenhuma das opções são ótimas. Este artigo busca explorar como os tipos baseados em conjuntos, em teoria dos conjuntos, podem ajudar a endereçar a questão. Que muitas linguagens estaticamente tipadas, a questão de que muitas linguagens estaticamente tipadas não permitem bibliotecas evoluírem seus dados, suas definições de dados públicos de uma maneira que seja compatível com o passado, né? Backwards compatible. A solução proposta busca ser automaticamente verificada pelo compilador e segura para tipos. Há pesquisa em andamento para trazer um sistema de tipos baseado em conjuntos, Set Theoretic em teoria de conjuntos, para a linguagem de programação Elixir. Se a gente clicar nesse link aqui. Não é esse aqui. Opa, acabei fechando aqui, compartilhar a tela. É aqui, ó. Type Systems Update, a última que teve aqui foi na... Veja, aqui é o blog da linguagem Elixir. Deixa eu ver se tem novidades aqui. É que esse blog não fala só de tipos. Olha, teve um mais recente aqui de tipos em 2024, mas ele está linkando aqui com essa postagem de 2023. Enquanto esse blog post é relacionado tanto a Elixir quanto a tipos baseados em teoria de conjuntos, não é uma proposta oficial para a linguagem. Eu estou publicando no blog da Dashbit para abrir essas ideias à discussão e coletar feedback. Então, pronto, agora a gente entendeu por que está aqui no blog da Dashbit e não no blog da Elixir, porque ele está abrindo isso para a comunidade. Mudanças que quebram bibliotecas versus aplicações. Enquanto modificar o nome de campo nome de CString para option CString seria aceitável dentro das nossas próprias aplicações, uma vez que controlamos todos os consumidores do código, quando isso acontece numa biblioteca, causa um fluxo downstream para baixo de mudanças. Para este artigo, vamos assumir que a biblioteca é chamada Data Schema. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Isso. Data Schema. Se Data Schema muda um tipo que está de frente para o usuário, como o tipo Schema acima, de uma forma que não é compatível com o passado, backwards incompatible, seus autores vão ter que lançar uma nova versão principal. Uma nova versão principal pode ser um fork, né? Uma divisória, um garfo na estrada, uma encruzilhada. Não, a gente não chama fork de encruzilhada, não sei. Uma divisão, bifurcação, lembrei, uma bifurcação na estrada. Bibliotecas que dependem de esquemas de dados, não, bibliotecas que dependem da nova versão de Data Schema não vão aceitar os antigos. As versões antigas de Data Schema. Velhas bibliotecas que dependem de Data Schema terão que ser atualizadas e potencialmente forçadas a também lançar uma nova versão principal, cascateando o problema, fazendo uma cascata do problema. Se qualquer pacote no caminho não for mantido, isso pode parar completamente e complicar atualizações mais para baixo. Por outro lado, nós como desenvolvedores e desenvolvedoras lidamos com o fato de que nossas definições de dados estão evoluindo o tempo todo. Se você falar onde é que eu estava?
Se você falar com um desenvolvedor de aplicação web mais antigo, ele vai lhe dizer: você nunca deve renomear uma coluna de banco de dados. Em vez disso, você deve adicionar uma nova coluna, copiar os dados e remover a antiga coluna. De modo similar, a máquina virtual de Erlang é usada para construir sistemas distribuídos, que também podem exigir que velhos e novos nós interajam uns com os outros. A máquina virtual de Erlang também faz atualizações de código a quente, permitindo que você mude o código que está rodando em produção sem derrubar o sistema. Isso exige que nossa base de código lide tanto com versões novas quanto velhas dos dados. Apesar de vários exemplos e usos de versionamento de dados, nosso sistema de tipos frequentemente fornece pouco suporte para nós fazermos o mesmo. Uma vez que você muda uma definição de dados, ele assume que todas as versões antigas do dado deixam de existir e todo o código deve ser imediatamente reescrito com nada no meio, nenhuma opção no meio. Replicando o problema em Elixir. Vamos portar o problema para Elixir. A equipe de Elixir ainda não definiu como structs serão declaradas sob os tipos baseados em teoria de conjuntos. Mas podemos explorar algumas ideias que são sintaxe válida de Elixir hoje. Imagine que nós definimos structs tipadas em Elixir da seguinte forma, vamos chamar de V1. Definir o módulo, def module schema, define o módulo schema, do, def struct do, name string, and end. Então está definindo um struct que tem um conjunto. Em Elixir, nós podemos instanciar uma nova struct como schema, name, myColumn. E vamos dizer que há uma função de conveniência para fazer o upcase, né? Levar para colocar tudo em maiúsculo, o nome do esquema. É bastante bobo, mas suficiente para explorar o espaço de problemas. É uma função aqui. Pronto, então aqui, schema helps, schema t. Então tem a função upcase name, que recebe um nome e somente chama para esse nome a função string upcase. Então chamar schema name myColumn vai retornar schema name myColumn. Não entendi. Entendi. É que se eu chamar, é porque ele não colocou o nome da função aqui, mas se eu chamar essa função upcase name com schema name myColumn, ele vai retornar schema name myColumn, tudo em maiúscula. Agora, o que acontece quando nós mudamos a definição de schema para dar suporte a news? Vamos chamar isso de V2. Então, tem o def module schema, name string. Então, o tipo agora é string or new. Com a mudança acima, você deve agora esperar que o schema helpers upcase name vai retornar uma violação de tipos, porque o name pode ser new, mas o string upcase só funciona com um string, não funciona com new. Isso parece correto ou não parece? Na nossa versão V1 de schema, nós permitimos que name fosse apenas um string. Numa linguagem estaticamente tipada, nós estamos efetivamente provando que todos os usos de schema têm um nome string. Quando nós permitimos que o nome seja new, na V2, isso não deveria introduzir bugs no nosso software ainda, porque, por definição, não há nenhuma instância de schema onde o nome é new. Em outras palavras, todo o código existente continua correto, mas a maioria dos sistemas de tipos iriam imediatamente alertá-los como errado, na possibilidade de que o nome possa receber um valor new. Deve existir uma forma melhor, e é isso que nós estudamos neste texto. Em particular, queremos fornecer um mecanismo onde tanto
a nova versão quanto a velha versão de esquema podem coexistir enquanto preservam a segurança de tipos, type safety. Por sorte, o sistema de tipos de Elixir nos permite explorar isso através de subtipagem estrutural. Então, vamos take a deeper look. Vamos dar uma olhada mais profunda. Instanciação de tipos com subtipagem estrutural. Em termos simples, subtipagem estrutural atribui tipos baseados no valor do esquema, não na definição do esquema. Em sistemas de tipos nominais, onde os tipos são representados por seu nome, o seguinte código Elixir iria comumente ter o tipo esquema. Se você quer saber exatamente como o campo nome, name, representa, o que o campo nome, name, representa, você iria consultar a definição de esquema e descobrir que ela é string, se você está usando V1, se você está usando V2, vai saber que ela é ou string ou nil. Então, o campo name é sempre dado um string quando o esquema é instanciado. Porém, com subtipagem estrutural, a definição acima recebe o tipo esquema T name string, que é válido à medida que é um subtipo dos tipos de conjunto especificados na definição de esquema. Mudando a definição de esquema para um tipo maior, mais amplo, não vai mudar o dado instanciado, nem causar incompatibilidade de tipo. Consequentemente, neste momento, não há esquema instance, não há nenhuma instância de esquema onde o nome é new. Checagem de tipos com revisões. Como visto acima, subtipagem estrutural nos permite preservar os tipos dos nossos campos de esquema quando os instanciamos, mesmo que a definição de esquema mude. Mas e quanto à assinatura de funções? A função AppCaseName é um exemplo perfeito. Então ela está aqui, ela recebe esquema T, blá blá blá, string AppCase. Se o tipo para o name de repente muda para string or new, nossa função vai relatar uma violação de tipos, porque ela é incapaz de lidar com valores new. Agora vamos corrigir a função acima para mudar para que ela lide também com news. Então está aqui, quando ela for new, simplesmente retorna o próprio esquema, não faz nada. Nosso código foi corrigido, mas tem um problema. Se eu der uma estrutura schema name myColumn, que tem o tipo schema string, a assinatura da função vai dizer que vai retornar um novo schema t, que é equivalente a schema t name string or new. Em outras palavras, apesar de que nós podemos instanciar estruturas como V1, assim que façamos qualquer operação neles, seus tipos vão ser atualizados para V2, que tem o tipo string or new. Isso vai levar para outras violações de tipagem mais adiante, que pode levar para mudanças que quebram em bases de código usando nossa biblioteca. Em vez disso, seria ideal que a função AppCaseName pudesse preservar a versão do esquema. Se o esquema é do tipo V1 e ele é dado para a função vai retornar um esquema do tipo V1. Se um esquema do tipo V2 é dado, a função vai retornar um esquema do tipo V2. De fato, se você olhar na implementação da função, ela já garante isso, mas a assinatura da função não codifica isso adequadamente. Porque a assinatura da função está só esquema T, esquema T. Esse artigo propõe endereçar esse problema introduzindo um mecanismo de versionamento explícito. Vamos chamá-lo de revisões para nossas structs. Então, neste caso, o esquema atualizado, a struct atualizada esquema, se pareceria com isso. Def module esquema, def struct, name string. Aí eu coloco aqui, revision 2, agora o name é string or new.
Então eu digo explicitamente, olha, antes era só string, agora é string or new. Campos declarados sem uma revisão são considerados pertencer à revisão 1. Além disso, de agora em diante, iremos dizer schema T sempre retorna o tipo do campo da revisão mais recente. Mas lembre-se que você pode especificar um tipo de campo explicitamente, como schema T name string. Não entendi essa parte aqui. Campos declarados sem uma revisão são considerados da revisão 1. Além do mais, a minha dúvida talvez é o que é que isso impacta, como é que isso vai estar representado no esquema. Talvez esteja mais adiante, né? Sempre vai retornar, você pode especificar um tipo de campo explicitamente como schema T name string. À medida que a revisão 2, R2, é um supertipo da revisão 1, o que é algo que o sistema de tipos pode garantir, pode forçar, pode assegurar. Será que é isso que... Será que é assim que traduz enforce? Queremos, geralmente, acertar, não. Assegurar que todo código escrito com R2 vai trabalhar tanto para R1 e R2, enquanto que código escrito para R1 apenas funciona com R1. Todo código com R2 vai funcionar tanto para R1 e R2, código escrito para R1 apenas funciona com R1. Sim. Código que usa o esquema na versão 1 só funciona com dados da versão 1. Código escrito com esquema já na versão 2 só funciona com a versão 2. O próximo desafio é provar que upcase name retorna R1 se for dado R1 e retorna R2 se for dado R2. Intuitivamente, nós queremos que, se um dado esquema tem um tipo R1, isto é, o campo nome é um string, ele retorna um esquema com um campo nome string. Se dado um esquema que é do tipo R2, mas não R1, então o campo nome vai ser apenas new e pode retornar um esquema com nomes que sejam ou string ou new. Afinal de contas, nós não ligamos se R2 faz downgrade para R1, apenas o oposto. Por sorte, graças aos tipos de interseção, podemos precisamente codificar a lógica acima numa assinatura de função. Então, isso aqui é uma assinatura com dois símbolos aqui de cifrão. Olha, se eu receber nameString, retorna nameString. Se eu receber nameNew, retorna T, que aí é o básico, que é string or new. A definição acima diz, se a struct que ele está recebendo for do tipo faz o casamento com R1, vai retornar R1. Se receber um struct contendo as partes adicionais de R2, no qual new é a possibilidade do campo nome, vai retornar R2. Isso nos permite assegurar, esqueci, eu já tinha traduzido não, enforce que podemos chamar a propriedade, no que podemos chamar propriedade de preservação de revisão. Interessante. Desenvolvedores que trabalham em linguagens tipadas, nas principais linguagens estaticamente tipadas, estão conscientes de que, para mudanças serem compatíveis para trás, você é apenas permitido expandir os tipos das nossas entradas. Porém, com o sistema de tipos expressivo, você também tem a opção de expandir os tipos de saída, desde que você faça isso para os novos tipos de entrada, e isso é precisamente o que o tipo acima faz. Você apenas pode retornar um struct com um nome new se o campo nome era new no primeiro lugar, para começar, em primeiro lugar. A parte mais importante é que, se você não tem que escrever a assinatura abaixo, a parte mais importante é que a vírgula ficou errada aqui, né? A parte mais importante é que você não tem que escrever a assinatura abaixo.
uma vez que nós explicitamente tagueamos as revisões, o compilador LX pode automaticamente reescrever esquema T para uma função, uma assinatura de função que garante a preservação de revisão, a propriedade de preservação de revisão. Longa história curta. Podemos apoiar tanto as novas e as velhas versões de esquema, e todo o trabalho será feito pelo compilador e o sistema de tipos para garantir correção, permitindo que os autores de biblioteca forneçam uma experiência mais segura e melhor para os desenvolvedores. Vamos ver alguns poucos mais exemplos antes de nós nos aprofundarmos em como funciona. Então aqui temos um struct que tem nome, é string, age é integer. Na revisão 2, tanto nome quanto age podem ser string or new, integer or new. Dado que esquema T, a assinatura é usada em uppercase name, qual é a assinatura de baixo que o compilador deveria automaticamente gerar para validar nossa propriedade de revisão de preservação? Então, quer dizer, você vai colocar isso aqui em uppercase name, mas lá dentro ele vai registrar dessa forma aqui. Se tiver name integer, se tiver name new ou age new, aí ele vai retornar a versão 2. É bastante semelhante com a versão acima, exceto que agora ela abarca mais campos. Se nós recebermos R1, onde o nome é o string e a idade é um integer, vamos retornar R1. De outra forma, se qualquer campo codificado por R2 qualquer campo codificado por R2 e não por R1, retorna R2. Note que nós escrevemos schema tname new or schema th new, not schema tname new age new. O último exige que ambos os campos sejam new. Mas enquanto nós queremos que qualquer struct que tenha um dos campos como new pertença a R2. Portanto, tem que ser schema tnew or schema thAgeNew. Portanto, para provar a propriedade de preservação de revisão, o número de possibilidades que precisamos validar por revisão vai crescer pela quantidade de campos revisionados. Cada campo modificado numa nova revisão adiciona uma nova união que nós precisamos provar, for us to prove, que pode ter um impacto nos tempos de checagem de tipos. Independente de se a performance dos campos multiplamente revisionados será uma preocupação ou não, nós propomos dar aos usuários controle explícito sobre que revisões eles querem permitir nas suas aplicações. É improvável, ou devemos dizer não aconselhável, para uma dada aplicação depender em várias revisões sobre um longo período de tempo. Elas foram pensadas para serem transitórias. Então vamos ver alguns exemplos de como alguém pode controlar as revisões usadas na sua aplicação. Controle explícito de revisão. Caramba, eu já estou com 28 minutos de vídeo. Só ver quanto é que tem mais. Caramba, é muita coisa. Eu acho que eu vou deixar isso aqui. Vou parar aqui. Quem sabe. Cadê? Aqui. Parei em Explicit Revision Control. Quem sabe algum dia eu retorne para isso aí. Não sei. Talvez eu simplesmente leia e não comente aqui. Mas de toda forma, é isso aí, pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, ou melhor ainda, que vocês se animem a ler o texto do José Valim. Um grande abraço a todos e até a próxima.